Existe algo relacionado a recém-nascido que todo pai, toda mãe precisa entender para entender melhor ainda o que acontece com as demandas do recém-nascido, porque ele precisa colo, porque ele tem tantas sensibilidades. Não entender isso gera muita ansiedade para os pais e, além disso, esse desconhecimento deixa de proporcionar coisas boas ao bebê. Meu nome é Tiele, eu sou médica pediatra e nesse vídeo e nesse canal eu vou te ensinar muito sobre recém-nascido. Já aproveita, se inscreva aqui embaixo e vem comigo para eu te explicar que teoria é essa e do que eu estou falando. Gente, começando. Essa teoria foi proposta por um antropólogo chamado Ashley Montagu. Isso aconteceu há muitos anos e ele estudava por que o recém-nascido, por que os seres, enfim, tinham essa relação de dependência tão grande. O que foi percebido com essa teoria? Com o passar dos anos, os seres humanos foram ficando muito inteligentes. Isso é maravilhoso. Ou seja, o nosso cérebro começou a crescer muito mais. Com uma cabeça maior, um cérebro maior, o que mais aconteceu? As mulheres, os seres humanos, deixaram de ser quadrúpedes para serem bípedes, ou seja, caminhar com duas pernas. E isso fez com que o quadril diminuísse de tamanho. Ou seja, agora com o passar da evolução, nós temos um ser humano com uma cabeça grande, um quadril pequeno, e isso impossibilita que o bebê passe pelo canal de parto. Ou seja, a própria natureza, é o que essa teoria propõe, encurtou o tempo de gestação. Então, se nós fôssemos avaliar a complexidade do ser humano, a gente pensaria que a gestação deveria durar em torno de 12 meses e não 9 meses, como é o que costuma acontecer. Sabemos que temos, inclusive, bebês prematuros. E tem 5 pontos muito importantes que você precisa entender sobre essa teoria. E isso também, esses primeiros meses, é chamado de quarto trimestre de gestação. Então, quando falarmos de teoria de esterogestação ou quarto trimestre de gestação, é sobre isso que nós estamos falando. E quais são esses 5 pontos que provam, aliás, que trazem evidências de que isso faz sentido? O primeiro é o incompleto desenvolvimento fetal, ou seja, quando o bebê nasce, ele não está 100% pronto para todas as experiências, né? Com todos os sentidos, com todos os órgãos. Ou seja, a gente sabe que, por ter um intestino mais imaturo, o bebê pode ter mais cólica, pode ter desconforto, dificuldade de evacuar. Por ter um pulmão que também pode não estar tão maduro, o bebê está mais suscetível a doenças respiratórias. É o que eu sempre explico. Um simples resfriado no adulto, mesmo o vírus que faz uma gripe, um resfriado no adulto, pode ocasionar o quê? Uma bronquiolite no bebê. Aliás, tem vídeo também explicando sobre bronquiolite para você assistir mais tarde. Mas então, esse é o nosso primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Ambiente externo como extensão do útero. Ou seja, primeiro a gente já entendeu que esse bebê não tem um desenvolvimento completo. Segundo, a gente vai entender que o ambiente externo deveria seguir algumas coisas do útero. Então, é o que a gente fala de quarto trimestre. Ou seja, para o bebê se sentir melhor, ele vai precisar muito colo, muito contato pele a pele, ele vai precisar se sentir abraçado, assim como ele estava dentro do útero, ele vai precisar ficar próximo. Deixa eu pegar o bebê para mostrar para vocês. O bebê fica próximo ao nosso coração para sentir as batidas. Como a posição do bebê era assim e o coração batia no bumbum, isso também justifica o fato de muitas vezes nós pegarmos o bebê e darmos essa batida. Estamos simulando que o bebê ainda está dentro do útero. Então, tudo que a gente faça que simule que o bebê ainda está dentro do útero contribui para o melhor desenvolvimento nesses primeiros 3 meses. Terceiro ponto. O bebê tem uma dependência materna muito grande. Então, isso vai se dar também no toque físico, na amamentação, nessa questão emocional que o bebê precisa. Quarto ponto. O bebê precisa uma adaptação ao ambiente externo.
Então, algumas coisas muito simples relacionadas à temperatura. O bebê não precisava, por exemplo, fazer o controle da própria temperatura. Dentro da barriga, ele tinha basicamente a mesma temperatura, com uma oscilação muito pequena. O bebê agora precisa controlar o suor, controlar a questão de se adaptar externamente. Em relação a estímulos sensoriais, o bebê não tinha estímulos de toque físico e isso é bom para o bebê, mas ele pode ter uma sensibilidade maior. Então, como a gente vê isso na prática? Muitos pais comentam nas consultas assim: doutora, meu bebê não gosta que troque a fralda, né? Então, não é que ele já tem essa percepção de que não, o trocar a fralda não é agradável. O que ele tem é uma sensação diferente ao toque. Luz também, né? Então ele precisa se adaptar. Dentro do útero, a luz era limitada. Aqui fora tem muita luz. Eu explico isso em alguns outros vídeos também. Então aqui fora tem, né? No mundo tem muita luz e o bebê pode se atrapalhar um pouquinho. Então diz respeito a essa parte de regularizar algumas funções do corpo. Respiração é um exemplo também. O bebê não precisava respirar, então agora ele precisa respirar. Dentro da barriga, o bebê não precisava evacuar, agora ele deve evacuar. Também é um aprendizado. Então a gente precisa entender que são diversos pontos que o bebê está passando por um reajuste de funções. E ainda essa adaptação diz respeito a ter o vínculo emocional com seus cuidadores. Quinto, por último, o que a gente vai falar? Um resumo de tudo isso. Então, o que essa teoria traz é que a gente precisa ter muitos cuidados com o pós-nascimento. No consultório, na prática médica, eu costumo dizer para os pais que os 3 primeiros meses são os mais desafiadores. Não quer dizer que não vão ter outros desafios e outras fases, mas os 3 primeiros meses acontece uma adaptação do bebê com a família e a família se adaptar com o bebê. Então, o sono da família não é o mesmo, a rotina não é a mesma, o bebê demanda 24 horas por dia. Os pais que têm menos conhecimento, menos informação, podem sofrer mais por insegurança, por isso que eu reforço o quanto é importante ter esse conhecimento, o quanto é importante ter a informação correta de fontes seguras para se sentir bem. Certo, gente? Esses 5 pontos explicam pra gente por que esses 3 primeiros meses fazem o bebê precisar tanto de nós e o quanto é importante a gente se dedicar. E o mais importante que eu digo, somos nós adultos que nos adaptamos ao bebê, não é o bebê que precisa se adaptar a uma vida externa por parte dos cuidadores. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar a sua curtida aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e tem muito conteúdo bom relacionado a isso. Combinado?